Hoje, na nossa terapia de casais, estamos com o terapeuta Newton Matos, que vai nos falar aqui de casais, de relacionamentos, mas no amor, né? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Tudo ótimo. Seja bem-vindo aqui ao Em Família. Obrigado, obrigado. E como que é aí a paixão, o amor, os casais, juntos, tudo isso dá uma mistura muito boa, não dá, Newton? Veja, Márcia, até dá. Dá, sabe? né? Até dá. Eu acho que, eu sempre digo, quando eu estudo, né, sobre isso, eu entendo que a coisa mais formidável para mim que Deus criou foi a estrutura de casal mesmo, família mesmo. É lindo, sabe? não é? Lindo demais. É lindo demais. E eu acho muito bonito porque quando você começa a ver família, você vê um projeto de Deus. Sim. Você não vê um projeto do homem, entendeu? Então, quando eu falo nesse projeto de Deus, eu entendo assim que a família é um espaço onde Deus se manifesta. E sabendo que Deus é amor, então a família é um espaço onde realmente esse amor, né, flui através dos seus cônjuges, né? Eu digo sempre assim que a família ela reflete a glória de Deus à medida que o amor vai tomando conta dessa família, né? Sim. Mas nós temos um pequeno problema. E qual é esse problema que tem? Que casais com problema, né? Quem não tem, né? Ou melhor, quem não enfrenta, né? Enfrenta. Mas o maior problema do casal, você não pode colocar no todo, sabe? Você tem que dividir isso. Nós temos que entender assim, cada casal tem um coração. E cada coração tem um desejo. Sim. Né? E aí começa o problema, porque quando gera esse desejo, automaticamente gera aquilo que nós chamamos de paixão. Né? Ah, paixão. Isso, inclusive os cantores aí, Chitãozinho Chororó, né? Estava vendo esses dias, Zé Ramalho, esse pessoal coloca muito sobre o fogo da paixão, né? O fogo da paixão, Isso, né? o fogo da paixão. E a meu ver, a paixão, eu acho que tá errado. A paixão, ela se transformaria em amor, mas eu acho que não tem nada a ver isso aí, não é? Não. Tô errada, né? Não é que tá errado, é que todo mundo aprendeu desse jeito, né? Desse jeito, estou apaixonado, né? E não é Isso. questão. Quando se fala que uma pessoa está apaixonada, eu fico pensando o seguinte, o que foi que atraiu aquela pessoa a outra? É a atração, Atração. Porque, veja, nessa atração, você vai perceber que houve um complemento de um desejo pessoal da pessoa. E aí que entra o problema. Porque quando a pessoa está namorando, quando a pessoa está construindo aí um relacionamento, você vai perceber que quando chega no casamento, o desejo continua. Continua a mesma O desejo coisa, continua. né? E aí que começa o problema, porque o desejo, ele vira paixão, e na paixão a pessoa chega ao ponto, Márcia, de maltratar a pessoa que está com ele. Nossa, isso é muito ruim, não é? Sim. Fere a outra pessoa. Sim, porque veja bem, tem uma coisa que nós temos que aprender no relacionamento conjugal. O relacionamento conjugal, quando há o diálogo aberto, né, as coisas vão caminhando, né? Mas quando você começa a ver a agressividade no outro, você vai perceber que existe um desejo por trás dali. Existe uma vontade do outro para com o outro dentro do relacionamento. E é interessante que quando o outro não consegue viver a vontade, né, que o cônjuge está querendo, alguns sintomas eu chamo, né? Por exemplo, tem cônjuge que vai ficar, por exemplo, semanas sem conversar com o outro, né? E que perca de tempo isso, não é? E tem cônjuges que fazem isso. Sim, vira um clima de briga, né? Um clima de acusação, né? Horrível. Existe aquele cônjuge, por exemplo, que ele pensa que o outro está traindo. Você está me traindo, e às vezes o outro nem pensou nisso, mas ele pensou e aquilo tem que ser verdade. E aí ele fantasia um monte de coisa em sua cabeça, e depois dessa fantasia ele quer que o outro aprove aquilo, e não tem nada a ver com a situação. Por isso que quando a pessoa diz assim, eu estou apaixonado, eu vou te falar para você uma coisa, eu fico preocupado. Fica preocupada, gente. Fico. Então é uma cultura errada, né? Sim, é paixão. Sim, tem que existir amor, não é? Você vai perceber o seguinte, quando uma pessoa está muito apaixonada, ele é capaz de matar pelaquela paixão. Sim, ela faz qualquer negócio. Isso, ele faz qualquer negócio, ele manipula, ele briga, ele faz aquele porque ele está apaixonado. Então ele tem que viver aquele desejo. Perde a razão. Perde né? totalmente a razão, né? Como diz esse Chitãozinho Chororó, né? Perde toda a razão. Só que você vai perceber que se perder a razão, se perder a razão agora, está baseado em maltratar o outro. Aí o outro, veja bem, para evitar aquela confusão, aquele maltrato, aquele negócio todo, acaba cedendo ao desejo. Veja, Márcia, durante um período, vamos pensar assim, de 1 mês, 2 meses, aquele que está cedendo até aguenta.
Mas passado disso... Você vai perceber que ele vai começar a se defender. Porque o que acontece? Por exemplo, a pessoa vai cedendo, só que ela vai anulando ela, não é? Sim. Pra satisfazer o outro. Sim. E isso não é amor, não é? Não, porque você vai perceber o seguinte, à medida que o outro ele vai cedendo, tá? Dentro dele ele vai criando também um ranço, né? Vai criando uma ira, vamos pensar assim, um desejo também, entendeu? De que não era para fazer aquilo, ele está fazendo contrariado àquela situação. Sim. Bom, o que vai acontecer? Algum momento, essa pessoa, dentro desse relacionamento conjugal, ele vai agir ou com uma agressividade, tá? Vai começar a rebater, né? Da mesmo modo que vem, e vai começar a ter todo o conflito aí no casamento, ou essa pessoa, ela vai criar aquilo que nós chamamos de depressão. Uma depressão, ela vai desenvolver isso, porque ela não consegue colocar os desejos dela para fora. Ela também prática, sim, porque ela tem um desejo, o outro também tem um desejo, mas como o outro usa de uma agressividade ou de uma manipulação e essa pessoa tem esse desejo, ela começa a se sentir, por exemplo, usada dentro do relacionamento. Então ela se vê dentro do relacionamento como uma pessoa usada ou de uma vítima do outro que não deixa ela fazer o que quer. Isso é muito triste, né? Sim. Porque às vezes os problemas de muitos casais casou com esse fogo da paixão, não é? E aí acaba tendo que anular o outro porque não existe realmente o amor, não é? Não, porque veja bem, quando isso começa a acontecer, começam a surgir as patologias individuais, um tanto de um como do outro, tá? E começa também a surgir também o quê? As patologias também do relacionamento. A desenvolver várias coisas, então, vários tipos de doenças. Sim, porque vamos pensar assim, dentro do relacionamento, a primeira coisa que se corta é o diálogo. Nossa, isso dói, não é? Isso dói demais, gente, você ficar sem dialogar. Depois um casal sem dialogar uma semana, isso gera uma úlcera, uma gastrite nervosa. Sim, no outro e assim vai. Agora, veja, tem uma coisa interessante. Então a pessoa pergunta, então qual que é o meio termo, qual que é o equilíbrio? Veja, eu entendendo que esse desejo que eu tenho no meu coração pode machucar o outro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que proteger o outro do meu desejo. Sim. Se eu digo que eu amo, Márcia, veja bem, se eu digo que eu amo uma pessoa, eu tenho que proteger o outro do meu coração. Porque, veja, se o meu coração se o desejo do meu coração não for atendido, e eu sou capaz de obedecer o meu coração, maltratar aquela pessoa que eu digo que eu amo, ou mesmo buscar recursos em outros lugares que não seja no meu casamento, isso quer dizer que eu estou totalmente escravizado por um desejo. Isso quer dizer que à medida, que você vai entender rápido isso, à medida que o outro, ou ele atende ou não atende, tá, o meu desejo, as pessoas confundem aquela palavra, eu não amo mais. E não é bem assim a coisa. Não é por aí, né? Não, porque você vai perceber o seguinte, quando a pessoa fala que ele não ama mais, isso significa que ele nunca amou na vida. Porque o amor não acaba assim. Não acaba, o amor é eterno. O amor é eterno. A tendência dele é aumentar. Sim, quando você começa a proteger o outro, quando você começa a cuidar do outro, você vai perceber que nesse momento você começa a exercer justamente aquilo pelo qual você foi chamado. Porque o amor é o próprio Deus, como eu disse agora há pouco, né? É o próprio Deus se manifestando na vida do outro para cuidar do outro. Sim. Então, quando eu abro espaço para Deus, que é amor, ele se realizar através de mim, eu deixo Deus cuidar do outro. Agora, quando eu não deixo Deus cuidar do outro, o meu coração cuida. E aí o meu coração cuida de uma forma muito ruim, não é? Ah, pode ter certeza. Péssima, porque o coração é enganoso. Sim, enganoso e corrupto. Também, ele quer pra ele, né? Pior, né? Aí você vai perceber o seguinte, talvez a gente está conversando com pessoas aqui na nossa entrevista de hoje, que talvez esteja passando por isso. Não é isso? Mas como é que eu faço então? Eu estou passando por essa situação. Qual a solução? Tem solução para isso? Tem tranquilo. Tem? Então qual é a solução? É só não deixar de amar. É só não deixar de amar. E para mim não deixar de amar, o que eu faço? Eu tenho que anular muitas vezes coisas. Não, Márcia, aí que tá. É isso que as pessoas tentam colocar, né? O anular. Não é isso, não tem que me anular em nada. Veja, quando eu falo anular, eu digo da seguinte forma, é você ouvir o que o outro está dizendo e tentar levar o outro a racionalizar, isso é, você questionar o outro. Porque na medida que você começa a questionar o outro, você vai perceber que naquele momento ele vai ficar irado. Então naquele momento eu não converso. Só lança a ideia. Lança e sai.
Ou, como diz uma senhora bem antiga... Acende a chama e sai. Como diz uma senhora bem antiga, uma senhora muito que eu conheço, uma pessoa muito querida, ela dizia o seguinte: quando meu marido chegava de fogo, meu filho, sabe o que eu fazia? Eu falei, não, nada, eu só colocava comida para ele, deixava ele comer legal, tranquilo, e comia. Às vezes ele quebrava tudo, mas depois ele tinha que repor mesmo, não tem problema. E era com ele. Agora, no outro dia, quando eu ia fazer o café, eu fazia um café especial e chamava ele para conversar, mas de leve, depois da dor de cabeça. Não conversa de cabeça quente, então. Esse que é o segredo, né? Às vezes você vai ver que o outro está irritado, às vezes, né? Não é o momento. Mas não, porque aí que entra o negócio. Se o outro está irritado, e se eu pagar a irritação com irritação, vai dar confusão. Vai dar briga, vai dar até separação, sim, não é? Sim. Mas aí eu tento entender o que Jesus disse. Jesus diz o quê? Paga o mal com o bem. Então, quando você vê que seu marido está muito irritado, faça a comida que ele gosta. Mas é verdade, isso funciona, não é? Sim. E às vezes tem marido que estão irritados porque eles estão com fome, né? Sim, lógico que alimenta, né? Alimenta e depois você conversa, também, né? Mas tem maridos ou esposas que vão ficar mais irritados aí se fizer isso. Ok, quando a gente faz o bem para as pessoas, o prazer de fazer o bem, isso faz bem para quem faz. Faz muito bem, Sim. é muito gostoso. Sim, por isso o que acontece em muitos relacionamentos conjugal, você vai perceber o seguinte, vamos supor, a esposa sempre pega a roupa do marido e deixa lá no banheiro que não vai tomar banho. Isso. Quando está irritada, ela não coloca. Quer dizer, veja, quem está perdendo não é o marido, é ela. É ela. Porque o fato dela estar fazendo aquela coisa que é o bem, tá? Que é a coisa certa a fazer, tem que dar prazer para ela. Aquele prazer que ela tem não é porque o marido reconheceu ele, que ela fez, nesse caso, né? Mas é o prazer que ela sente justamente do amor fluir através dela. Isso, porque ela está servindo o casamento a Deus, não ao marido em si. E normalmente acontece ao contrário, né? Se eu tenho algum problema com o meu marido, aí eu paro, não faço nem comida para ele, eu não sirvo ele, né, com a roupa, não dou atenção, eu anulo ele. Aí é onde aumentam os conflitos. Maior conflito, porque o que acontece? Você paga o mal com o mal. E mesmo o marido também. Às vezes a mulher vai fazer muitas coisas. Tem mulheres, ontem eu estava com a minha esposa, ontem antes de sair para um compromisso, eu peguei ali um comercial de um programa, e a mulher chamando o homem de burro. Você é burro, você não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Horrível, não é? Isso é uma falta de respeito. E o homem... Do mesmo modo. Sim, e o homem, ele tem muito isso com ele. Ele precisa ser respeitado, não é? Não somente o homem, mas a mulher também, sabe, Márcia? Eu entendo da seguinte forma, no momento que o homem e a mulher, eles perderam o respeito, está na hora deles procurar um terapeuta. Precisa corrigir isso, o mais rápido possível. O mais rápido possível. No momento que começa a haver agressividade verbal, tá? Um começa a xingar o outro, sabe, essa briga de lá pra cá, eles precisam de um terapeuta. Medir força, não é? Medir força. Essa disputa no casamento existe. Começa a ver um xingar o outro, e fica aquele negócio todo. Os filhos estão afetados, a família de origem é afetada. Quando o casal começa a se agredir verbalmente, eles têm que procurar um terapeuta o mais rápido possível. Então, de repente, quem está nos assistindo, às vezes está passando por alguma situação no casamento, no relacionamento, dessa forma. Então, o melhor remédio é amar. Procurar o terapeuta. Se foi o último precisa, caso. Urgente, mas precisa mudar a condição do seu coração, né? Aí você percebe uma coisa, tem muitos casais que quando chega no ápice do problema, aí quando o outro está percebendo que vai perder, aceita fazer terapia de casal. Sim. Tá? Mas depois que tudo se acalma, aquele negócio todo, aí a pessoa já muda a história. Aí chega, né? Isso. Aí tem algumas pessoas que ligam assim, doutor, me responda uma coisa, se o meu cônjuge não foi, eu posso ir sozinho? Já me perguntaram muitas vezes isso. E o importante são os dois, Seria os dois. Mas, Márcia, eu vou dizer para você uma coisa. Quando um dos cônjuges vem, você precisa ver a mudança que ele causa na casa deles. É porque ele é um transformador, não é? Ele passa a transformar aquele ambiente. Márcia? Porque uma coisa é você querer que o outro mude, para que você mude. Tá? Outra coisa é você aprender a mudar, a se renovar para influenciar o seu relacionamento. Muda tudo. Sim, muda, transforma. Totalmente. Porque o que muda uma pessoa, veja bem, não é o sistema que foi chamado para nos mudar. Mas eu tenho, veja bem, a capacidade dada por Deus para transformar qualquer coisa. Qualquer ambiente também. Se de repente chega num ambiente que está pesado e tal, se você estiver bem, você consegue contagiar essas pessoas. Qualquer pessoa, sim, pelas suas atitudes. Sim. Pensa comigo da seguinte forma, veja, quando você vê Jesus Cristo andando na terra, quando você estuda ali os evangelhos, você vai perceber que ele andou por todos os sistemas, em todos os lugares. Todos. Você percebeu que ele nunca mudou a postura dele. Pelo contrário, ele influenciou muita gente.
Muito, porque ele era diferente, sim, não é? Sim, sim. Ele era... E nós entendemos que ele não somente influenciou, mas também salvou essas pessoas porque viram nele algo diferente da sua época. E Jesus é alguém para a gente se inspirar, não é? Com certeza. E buscar fazer como ele fez, porque ele agia conforme a vontade do Pai, não é? Sim, ele não era vontade... Não era a vontade do homem, dos que estavam na terra ou dele, né? Mas a vontade, a vontade de Deus. E no casamento a gente tem que agir dessa forma. A mesma coisa, porque o casamento é um projeto de Deus, não do homem. É isso. Por mais que a história ela vai falar pra gente que o casamento ele foi instituído simplesmente para a procriação ou para a perpetuação da espécie, você vai perceber que quando o casal começa a mudar as suas posturas dentro do relacionamento conjugal, aí eles começam a sentir pelo outro algo maior do que desejo. Isso é aí verdade. surge o amor. É o amor. Porque aí Deus consegue o quê? Agir através deles e trazer a harmonia que eles precisam no relacionamento. Isso é tão maravilhoso, Sim. gente. Vale a pena, não é? Vale a pena. Vale As pessoas que estiverem passando por problema no seu relacionamento, então não deixe de procurar no terapeuta a solução para o seu relacionamento e também de colocar Deus no seu casamento. O cordão de 3 dobras vai dar tudo certo no final. Sim, no final sim. E para gente terminar, Márcia, eu gostaria só de voltar a frisar algo interessante aqui antes de nós terminarmos. Sim. Veja, quando você percebe que você já não suporta mais ouvir a voz do seu cônjuge, quando você sente medo do seu cônjuge, tem algo errado, né? Com você mesmo. Por isso que você chama o cônjuge para a terapia de casal. Se o cônjuge não vem, você tem que se colocar numa postura de fazer o quê? Você tem que tratar isso dentro de você para que você possa conviver dentro do relacionamento. A minha opinião sempre é a seguinte, Márcia, muitas vezes eu não posso mudar nada, porque às vezes não está no meu domínio mudar nada, entendeu? Mas a minha postura de frente de uma situação, posso mudar. Essa é a minha. Talvez eu não tenha, vamos pensar assim, a oportunidade de mudar nada que está nessa sala, porque essa sala te pertence. Sim. Okay? Mas a minha postura dentro dessa sala eu consigo, porque não é essa sala que determina a minha postura. Mas a sua postura. A minha postura provém daqui de dentro. Aí muda totalmente. Então, eu posso até não escolher, por exemplo, os ambientes que ando. Mas como eu ando no ambiente, isso depende de mim. Isso depende só de mim. E fazer toda a diferença, Com não é? certeza. Obrigada. Muito obrigada a você por estar conosco aqui trazendo essas dicas importantíssimas. E eu quero que você acompanhe no próximo bloco. Nós temos a Helenita, uma empresária muito conhecida aqui na cidade, que vai contar a sua história. Acompanhe comigo, logo após os apoios.